Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Rui Nuno Baleiras, o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou TAO, junto da Assembleia da República. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. E, como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal. Para mim, capital é o conjunto de ativos que proporciona felicidade às pessoas. E dentro desses ativos temos não só os clássicos, não é? O capital físico, o capital humano, mas temos também, e dou cada vez mais importância a isto, o capital institucional, a qualidade das nossas instituições, a qualidade das regras do jogo, nomeadamente entre órgãos de soberania, no que diz respeito à construção das leis orçamentais. Na apreciação final da proposta do Orçamento do Estado para 2023, o TAO destacou alguns progressos, nomeadamente na disponibilidade da informação e na aplicação da Lei do Enquadramento Orçamental, mas também referiu que subsistem aspectos importantes a melhorar, nomeadamente quanto à transparência e ao rigor orçamental da informação orçamental. Fazem referência, em concreto, ao secretismo do impacto da TAP. E aquilo que eu lhe pergunto é se, do seu ponto de vista, neste Orçamento para 2023, ainda há dúvidas sobre esse impacto efetivo da TAP? Bom, sim, embora, digamos, eu acredito, tenho razões para acreditar, enfim, nas palavras que o Sr. Ministro das Finanças proferiu no debate logo na generalidade, quando em resposta a um deputado que usava essa informação da UTAL, garantiu que não, de acordo à data, com a informação que nós temos disponível, o impacto é aquele que, enfim, não prevemos qualquer impacto em 2023 e teremos até ao final do ano, em 2022, o impacto de 900 milhões de euros em contabilidade pública. Agora, o que eu lhe digo é que eu não me sinto tranquilo, enquanto cidadão, por não conhecer os compromissos que o Estado português assumiu perante a Comissão Europeia. Porquê é que o plano de reestruturação da TAP não é conhecido no que diz respeito a tudo que seja números nesse plano? A Comissão Europeia publicou, ou mandou publicar no Jornal Oficial, o plano de reestruturação, mas há dezenas de células nesse texto que estão, as células numéricas, substituídas por reticências, e que são as metas de redução no número de trabalhadores, as metas financeiras a alcançar, as contas, a projeção de resultados financeiros. Quer dizer, estes números existem. Porquê é que não são do conhecimento da opinião pública? Mas isso é de falta de transparência do Governo ou da Comissão Europeia? De ambos, não é? De ambos, porque isto com certeza é que foi combinado. Mas pediu essa informação? Eu ou não se... pedi essa informação a quando da apreciação da proposta de Orçamento do Estado para 2022, em abril, ao Ministério das Finanças, e foi dito que essa informação não existia. Ou seja, as reticências não correspondem à informação? Não, as reticências não estão esclarecidas em nenhum documento público ou que nos tenha sido Voltou a pedir cedido. agora? Não, agora para 2023 não, mas achamos que deveríamos assinalar porque entre a nossa análise à proposta de orçamento para 2022, que fizemos em abril e maio, e esta foi publicado, já não sei se foi em maio ou junho, esse plano de reestruturação do Jornal Oficial, não é? Portanto, justificar-se, porque isto me faz lembrar o exemplo do Novo Banco, quer dizer, que também aí o Estado português entendeu não divulgar os compromissos firmados, não só com a compradora, a Lone Star, bem entre o Fundo de Resolução, não é? E, portanto, parece que às vezes estamos à espera que aconteça um incidente desagradável para a informação vir para cima da mesa. E para 2023, a informação que existe relativamente à TAP continua a ser insuficiente, é isso? Vamos lá ver. O Governo diz que não estão previstos nenhuns encargos adicionais das administrações públicas com a TAP. Eu não tenho uma informação em contrário, mas porquê que isso não é divulgado? Mas, repare, nós assistimos, quer dizer, e tenho alguns riscos.
para a concretização do que foi acordado com a Comissão Europeia. Repare, o aumento dos combustíveis também estão a afetar enormemente as companhias aéreas. A inflação e a perda de poder de compra dos passageiros poderá vir a refletir-se em 2023 numa diminuição no tráfego que está projetado no plano de reestruturação, mas nós nem sabemos quais são as projeções de tráfego porque estão lá reticências. Portanto, é legítima a dúvida, enquanto analista e cidadão, sobre se há ou não há algum plano de contingência para compensar as contas da TAP no caso destes riscos adversos se virem a materializar. Num cenário diferente. E relativamente ao orçamento da saúde, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, também subsistem dúvidas, porque há especialistas que continuam a dizer que aquilo que está plasmado no orçamento não vai ser suficiente. E, por outro lado, também relativamente às despesas com pessoal, nos foi dito que isso não estava ali no orçamento da saúde, que era um valor à parte, os aumentos, eventuais aumentos com pessoal. Bom, o problema, a saúde é um problema complexo, mas não é apenas um problema de falta de dinheiro. Eu diria até que o problema maior no SNS, que é uma parte importante, mas é uma parte do nosso sistema de saúde, não é apenas dinheiro. E tem a ver, em larga medida, com o processo orçamental também, além de algumas ineficiências que ainda não foi possível resolver dentro das unidades prestadoras de cuidados de saúde. Mas como? Como é que tem a ver com o processo orçamental? Olha, por exemplo, quando a lei do orçamento, a proposta de lei do orçamento e a lei que depois os deputados sufragam consagra anos a fio, e pelo menos desde 2013 ou 2014, a impossibilidade de os gestores dos centros hospitalares poderem substituir trabalhadoras que entram em licença de parto portanto, não têm autonomia, quer dizer, tem que pedir a assinatura de 3 membros do governo, com uma catrefada de papéis dos serviços que cada um destes ministérios tutela para poder autorizar. Não é um contrato de novo trabalho, quer dizer, é apenas para substituir de 6 ou 9 meses. Quer dizer, se uma decisão tão corriqueira de gestão básica, corrente, não está nas mãos do gestor... Mas isso agora não se altera com a criação da direção executiva? Vamos ver. Não tive ainda a oportunidade de ler a nova legislação para perceber exatamente se o interface que havia entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças e digamos, a membro do Governo que tem a tutela da administração pública, dos recursos humanos, desapareceu ou não. Ou se apenas temos uma nova camada, digamos, no sistema, mais técnica, operacional, mas que não remove a necessidade de obter autorizações de outros ministérios para atos de gestão corrente. O orçamento da saúde para 23 está mais próximo da realidade, daquilo que costuma ser realmente a despesa da saúde, ou não? Sim, na medida em que temos vindo a aumentar substancialmente a dotação do SNS, não é? Quer dizer, eu penso que os últimos 3 anos aumentámos para aí 30%. Já estamos aqui nos 13 mil milhões de euros, uma coisa assim no género. E, portanto, a despesa é um pouco superior, mas não, enfim, não será de 15 mil milhões, talvez antes dos 14 mil e tal, porque, como sabem, há sempre uma parte que há dívida, não é? Tem sido gerada e há um passivo muito significativo no SNS, enfim, por várias razões que aqui provavelmente não teremos tempo para abordar, e há alguns reforços de verbas que vêm de outros programas orçamentais que não da saúde,
ou melhor, de instrumentos, concretamente o Programa Orçamental do Ministério das Finanças, não é? Para, nomeadamente, fazer face ao pagamento de aquisições de serviços, não é? Que costuma ser uma rubrica deficitária nos orçamentos e que depois digamos, suprida no final do ano, com transferências do Ministério das Finanças para o Ministério da Saúde, ou através do aumento da dívida dos centros hospitalares, dessas empresas públicas, aos seus fornecedores. Há outra questão relativamente ao orçamento, e conhece bem a Lei das Finanças Locais e o enquadramento orçamental local. Segundo este orçamento para 2023, o Governo prevê transferir 5 mil milhões de euros para a administração local do Fundo de Financiamento da Descentralização e a Lei das Finanças Locais. Este processo de descentralização, do seu ponto de vista, está a ter a devida transparência e eficácia que se requer? O que é que o orçamento nos diz? O orçamento aí diz pouco, não é? Quer dizer, eu acho que nós temos aqui dois grandes equívocos. Vamos ver. Na legislatura que terminou em 2019, o Governo definiu um roteiro para a descentralização, que era começar por transferir competências da administração central para os municípios e não ponderou, se calhar na altura, se não faria antes sentido transferi-las para uma entidade com mais escala, as comunidades intermunicipais. Houve um diálogo, digamos, de surdos sobre a dimensão da famosa mochila financeira que deveria acompanhar a passagem de responsabilidades de um subsetor para o outro. E esse é um diálogo de surdos. Porquê? Porque nós não temos contabilidade de custos no setor público e, portanto, a própria Administração Central não sabe quanto custam, efetivamente, os serviços passados para os municípios. E os municípios também não sabem quanto é que o Estado, efetivamente, tem gasto nos anos anteriores nesses serviços. E isso continua a acontecer? Claro. Porque continuamos a ter uma implementação muito insuficiente de contabilidade financeira nas administrações públicas. E esta parte, antigamente se chamava a contabilidade analítica, não é? Que consiste em identificar centros de custos em cada serviço portanto, percebemos quanto é que cada medida ou cada serviço prestado, digamos, aos cidadãos custa. Quer dizer, na área do Ministério da Educação, o Ministério da Educação tem um orçamento global, mas quer dizer, quanto é que custa, por exemplo, a oferta quais são os custos totais de prover o segundo ciclo do ensino básico em cada concelho. Estamos a falar de custos com pessoal docente, pessoal não docente, com água, com eletricidade. Portanto, assim é difícil fazer cálculos, é difícil perceber quem tem razão quando se pede mais dinheiro. E o terceiro erro, digamos, de concepção no desenho, é que só depois de passar estas competências é que se pretendia abrir a discussão sobre a regionalização do país. Ora, quer dizer, depois das competências estarem passadas para o poder local, é que nós vamos pensar se faz sentido criar um patamar intermédio com legitimidade política própria entre o central e o local. Quer dizer, não faz sentido, devia ter sido ao contrário, não é? E, portanto, agora estamos como estão, quer dizer, um grande número de municípios não está contente com a forma como as transferências são decididas, foram passadas, as mochilas financeiras, há muita desconfiança de parte a parte, e pronto, enfim, é o caminho.
Vamos aqui avançar para outros aspectos. O Ministério das Finanças, segundo a UTAU, vai centralizar 3 mil milhões de despesa, naquele que é o valor mais elevado em 7 anos, com as cativações a representar a maior fatia. Como é que interpreta esta opção? Esta opção, portanto, este peso grande das cativações, a par de congelamento de verbas noutros instrumentos que o Ministério das Finanças tem, como são as reservas orçamentais em cada programa, as dotações centralizadas por utilização por fins específicos e depois os tais instrumentos de intromissão na gestão das entidades que lhes limita a autonomia para recrutar pessoas e fazerem contratos de aquisição de serviços, colocando-os a trabalhar forçosamente abaixo das dotações de despesa aprovadas pelo Parlamento, criam imensas dificuldades, na verdade, a um funcionamento eficiente das empresas públicas e dos serviços públicos. Os governos, e não só este, sempre têm recorrido a este documento porque, na verdade, embora não o admitam em público, não confiam na qualidade do processo legislativo orçamental. Não confiam, têm receio que a Assembleia da República, maiormente quando estão em minoria, lhes imponha a execução de medidas de política introduzidas em outubro, novembro no Parlamento, que não cabem na restrição orçamental que eles, governos, imaginaram em setembro, quando apresentaram a proposta de Orçamento do Estado. E, portanto, é uma forma de controlar também o déficit? É uma forma de reprimir, de racionar a tesouraria da administração central e, com isso, garantirem que mantêm o saldo das administrações, da administração central, neste caso, dentro da baliza pré-definida antes da proposta de orçamento ter sido aprovada. Mas o que diz é que é uma forma também de controlar o Parlamento, não é? É uma forma, não é de controlar o Parlamento, é uma forma de contornar, digamos assim, a criatividade legislativa do Parlamento. Nós temos um processo absurdo de fazer o orçamento em Portugal. Porque um orçamento o que é um quadro com receitas e despesas e um saldo, certo? O Governo manda essa proposta, um mapa contabilístico com o orçamento que pretende executar no ano seguinte. Só que, ao mesmo tempo, também identifica um conjunto novo de medidas de política que quer concretizar. Mas como é o Governo que as propõe, enfim, no princípio de outubro ao Parlamento, nós vamos acreditar que o Governo sabe quanto custam as novas medidas de política, que elas cabem nos mapas contabilísticos que anexou à proposta de lei. Agora, durante outubro, novembro, o Parlamento, que chegou à situação ridícula de discutir mais de 1.800 propostas de alteração, acaba por, e enfim, nós temos esses gráficos com esses valores desde 1999, portanto, sobretudo em anos que não têm maioria absoluta, aprova centenas de medidas de política, muitas delas com impacto nas tais receitas e despesas que ninguém sabe quanto é. Portanto, há uma contradição insanável e que pode ser terrível entre o orçamento que é aprovado e as novas medidas de política que são aprovadas ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia. Mas isso não acontece num cenário de maioria absoluta? Ou acontece? Num cenário de maioria absoluta também pode acontecer, porque, na verdade, foram aprovadas ainda agora, não é, no final de novembro, à volta de 120 medidas, creio. Não deu tempo, até entre o dia em que se começou a votar, 21 de novembro, e o último dia, 25 de novembro, ninguém fez contas às medidas. Algumas que, pronto, a gente olha para o texto normativo e, bem, estas não têm impacto orçamental, é desprezível. Agora, há muitas, provavelmente não, quer dizer, são 120. Ninguém faz essas contas. Mas havia uma grande parte das propostas que eram estudos e... Sim, mas pode haver outras que
têm impacto. Quer dizer, ninguém garante, porque ninguém olha Ninguém para sabe, aquilo. é isso? Exatamente, e por isso é que os governos não prescindem de ter os tais cintos e suspensórios durante a execução do orçamento para travar o crescimento da despesa ou a quebra de receita. Aliás, tanto em conjunturas de minoria como de apoio maioritário. Por isso, não prescinde de cativações, não prescinde da reserva orçamental, das dotações orçamentais específicas, não prescinde de impedir os serviços públicos de utilizarem a dotação total que têm para aquisições de serviços, não prescinde de impor um crescimento nominal nulo ao longo de mais de 12 anos à aquisição de serviços, não prescinde do direito de impedir um Conselho de Administração da empresa pública a poder substituir, por concurso público, obviamente, um quadro qualificado que saiu por outro quadro qualificado, porque o Conselho de Administração apenas tem autonomia para substituir uma pessoa qualificada por alguém que vai ganhar a remuneração de entrada na categoria. Mas essa também não é uma forma de conseguir efetivamente atingir as metas previstas, de fazer a consolidação orçamental, de atingir o déficit que se pretende, ou não? É, mas a consolidação orçamental, as contas certas, não são um fim em si mesmo, não é? São um objetivo e que nós temos, obviamente, que o conseguir. Agora, tem um preço, o país está a pagar, os cidadãos que consomem os serviços públicos, os cidadãos que pagam os impostos para custear esses serviços públicos, estão a ter uma qualidade de serviço inferior àquela que poderiam ter se os governos não utilizassem estes cintos e suspensórios. E o que eu digo é que é possível termos contas certas, com outras regras do jogo e sem estes custos de ineficiência microeconómica nos serviços, se as regras do jogo na feitura dos orçamentos e das relações entre Governo e Assembleia da República fossem substancialmente diferentes daquelas que nós temos desde praticamente o 25 de Abril. Então, o déficit de 1,5 em 2022, anunciado pelo Primeiro-Ministro, é uma má notícia? Não é uma má notícia. Repare. Ou é uma boa notícia? Não, vamos lá ver. Não, isso será outra questão, não é? Que podemos abordar. Não, porque tem a ver com o facto também de não se ter feito despesa que se calhar era necessário fazer. Não, mas aí não é. Aí, essencialmente, o resultado muito bom que vamos ter em termos macroeconómicos este ano tem a ver com o comportamento da receita. Não é? Da receita fiscal, aliás, tenho aqui um sobretudo gráfico, do IVA. Que é do IVA, também do IRC, porque houve, em contabilidade pública, houve muita receita que não entrou em 2021, por exemplo, no caso do IRC, por causa das medidas de política tomadas no âmbito da Covid e que foi adiada para 2022. Quer dizer, nós, entre outubro de 21 e outubro de 22, a receita fiscal subiu 7,5 mil milhões de euros, não é? E depois, enfim, há outras componentes que se compensam a si próprios, algumas outras despesas que... Mas a despesa estava quase estagnada até ao fim do... Pois não, a despesa tem crescido pouco. Quer dizer, por exemplo, há uma poupança nestes últimos 12 meses na despesa com medidas temporárias, a Covid e a inflação, de cerca de 2.300 milhões de euros, que basicamente esta poupança dá para pagar o acréscimo de outras despesas que não têm a ver com estas medidas temporárias e que aumentaram 2,2 mil milhões de euros. Mas isso não significa que a economia podia ter sido mais ajudada ou não? Estes números, não podemos fazer essa leitura ou não concorda com essa leitura? Não, essa leitura pode ser feita, é uma opção de escolha política e técnica. Eu, do ponto de vista técnico, dir-lhe-ei que ajudas sim, depende como. Quer dizer, eu acho que
faz sentido tomar medidas de apoio direto ao rendimento das famílias, sobretudo as mais carenciadas, para mitigar a perda de poder de compra que estão a ter. Não faz muito sentido, de maneira geral, subsídios a preços, sobretudo de preços de bens cujo consumo nós queremos desincentivar. Está a falar dos combustíveis. Estou a falar dos combustíveis, não é? Da energia assenta na queima de combustíveis fósseis. Outra questão relativamente ao brilharete, o Ministro das Finanças até certa altura disse que não era objetivo do Governo fazer brilharetes este ano e usar a margem, devolver a margem das receitas fiscais às famílias. Mas agora, com os números que o Primeiro-Ministro apresentou, parece que isso não vai acontecer. Como é que avalia este resultado? É evidente que o Governo chega ao final de novembro, tem os números sobre a execução orçamental de outubro e percebe que as contas estão a correr de uma forma positiva muito melhor do que aquilo que esperava, há 2 meses atrás, quando apresentou a proposta de orçamento, não é? E, portanto, entende que vai conseguir, com facilidade, pode-se agora afirmar, não só cumprir a meta de menos 1,9% de saldo para 2022, e, portanto, tem aqui 2 opções. Ou faz um super brilharete de apresentar um excedente orçamental para o próximo disso, ou vai aproveitar para pagar passivos financeiros, por exemplo, amortizar com algum significado a dívida dos hospitais. E nós não sabemos, não é? Isto normalmente são operações que acontecem em dezembro, assim como a injeção da TAP dos tais 900 milhões ainda não foi feita. Pelo menos até final de outubro não tinha sido feita, não é? E apoiar os rendimentos das famílias, que foi o que fez. E, portanto, isso entende-se, porque senão, que é para não... Enfim, e faz isso para não se expor à crítica das oposições de que está a enriquecer, entre aspas, as contas do Estado à custa dos contribuintes. Eventualmente, poderia ter, se calhar, ido um pouco mais em medidas estruturantes, nomeadamente em termos de impostos também, não é? Pois, exatamente. Isso é outra discussão que é muito importante ter aqui, que o país precisa ter, que é de facto como é que pomos o país a crescer. E isso é um debate que está aliado do domínio público há muito tempo. Não é? Mas olhando para os números, ele está a crescer, não é? Digamos que sim, mas nós temos uma série de indicadores muito desagradáveis relativamente ao nível de desenvolvimento de Portugal e da competitividade. Olha, estamos a ter que dar preocupação, pouca gente ainda fala nisto, na restrição externa da economia, não é? A balança de pagamentos está a cair de saldo a olhos vistos. Penso que já baixou 4 pontos percentuais do PIB nos últimos, desde 2017, e estamos a caminho de déficit, não é? Ou seja, de uma necessidade líquida de financiamento, coisa que não acontecia desde 2012 ou 2013. Isso, de facto, não se tem discutido, não é? O que tem sido feito são, medidas de conjuntural. Vamos ver, este governo tomou posse há 6 meses. O Partido Socialista, quando elaborou o seu programa eleitoral, não contava ter uma maioria absoluta. Portanto, a minha percepção é que não achou o Partido Socialista, não se preparou, digamos assim, para uma legislatura em que poderia ter medidas ambiciosas de reforma e de relançamento do desenvolvimento económico, não é? E depois entrou em funções e teve logo que apresentar um orçamento para metade do ano e logo pouco depois tem e temos o choque da inflação. Eu espero que nos próximos meses haja tempo e vontade política
para reequacionar o que é que se vai fazer no resto da legislatura e procurar pontes, entendimentos com os parceiros sociais, com os partidos políticos, com a sociedade civil, para que não façamos apenas a gestão da conjuntura. A conjuntura também não tem sido fácil, a verdade é um pouco essa. Não, e acho que, vamos lá ver, eu também acho prudente, do ponto de vista financeiro, que o Governo não ponha a carne toda no assador, permita uma expressão, isto é, não tivesse já anunciado na proposta de orçamento para 2023 até quanto está disponível gastar em estímulos, em apoios ao rendimento das famílias, porque o futuro é muito incerto, não é? E eu estou convencido que o Governo sabe no seu interior que vai ter que colocar mais dinheiro nos próximos meses. Não é? E há uma almofada no orçamento para esse efeito, não é? É claro que há alguma capacidade para isso, não é? Enfim, não se sabe dizer quanto é, mas enfim, a nossa sensibilidade... E desse ponto de vista também foi... E eu também acho bem que publicamente o Governo não o diga, porque tem que gerir as expectativas, não é? Porque se o Governo diz... eu tenho aqui 5 mil milhões de euros, olha, para dias difíceis. É claro, quer dizer, as reivindicações seriam imensas logo, e esses 5 mil milhões teriam de ser gastos logo nos 2 ou 3 primeiros meses, não é? Portanto, isto tem que ter uma gestão prudente das expectativas. Isso para não chegarmos a ter um retificativo, por exemplo? Pois. Exatamente. Há essa possibilidade? Neste momento, creio que não é? Porque o orçamento está feito com prudência. É evidente que há, enfim, alguns riscos descendentes na proposta de orçamento, nomeadamente, enfim, acho que se foi um bocadinho otimista na previsão de depreciação do euro face ao dólar, na previsão do preço do petróleo Brent. Uma taxa de desemprego também, que praticamente não desce em 23 face a 22, mas, como sempre, nos últimos anos, a receita fiscal e contributiva, enfim, está orçamentada para surpreender pela positiva durante a execução. E é daí que virá a margem? Essa suborçamentação da receita? Vem daí, vem da diminuição da despesa com medidas temporárias, como a Covid, para já a inflação, não é? Porque aquilo que se previa na proposta de orçamento, não é? Portanto, ainda antes destes 240 milhões de euros, mas enfim, são uma gota de água no orçamento. Mas o que estava previsto haver uma redução na despesa, melhor, na despesa líquida, porque também há medidas do lado da receita, na despesa líquida com a inflação em 23 face a 22. Por alguma razão o Governo decidiu passar para os 2 últimos meses, ou o último trimestre de 2022, um conjunto de medidas que apresentou por alturas da proposta do Orçamento do Estado e que podiam ter sido aplicadas em 2023, mas como achava nessa altura que a incerteza era imensa sobre 2023 e que havia duas grandes dificuldades político-financeiras pela frente, que era a folha salarial na administração pública e as pensões para 2023, achou bem, mais vale então como nós vamos ter, se nada fizermos, vamos ter um excedente em 2022, vamos fazer aqui... Mas concorda com essa opção? Algumas medidas para este ano. De antecipar com a opção de antecipar despesa de forma temporária e não atualizar, por exemplo, as pensões em linha com a inflação? São duas coisas diferentes. Sei bem que, havendo margem, sem sacrificar os objetivos de consolidação orçamental,
que fosse atribuído um conjunto de apoios, sobretudo os apoios às famílias. Ok. Isso Sim, porque na questão dos pensionistas há aqui uma certa ar com uma mão e tirar com a outra. Agora, não é? em relação aos pensionistas e às rendas, os ativos imobiliários, acho que se sobrevalorizou o que é mais visível e se negligenciou efeitos perversos que estas medidas têm. Repare, para o cidadão comum, à primeira vista, poderá pensar-se que vamos pensar no caso das rendas, que limitar o acréscimo das rendas, suspendendo uma regra de longo prazo que o mercado confiava, é uma boa medida para proteger o rendimento dos inquilinos. Só que se pensarmos um bocadinho à economista, veremos que, se calhar, o efeito é exatamente o contrário. Porquê? Porque quando nós estabelecemos um teto que é abaixo da inflação, ainda por cima, do crescimento da inflação, às rendas, isso significa que, de facto, de imediato, a partir de janeiro, os inquilinos irão pagar menos, mas não são só os inquilinos pobres, são os ricos, são as empresas, tudo bem. Agora, reparam-se, ponha-se no papel de um proprietário. Também há proprietários ricos e há proprietários pobres. Ponha-se no papel do proprietário. O que é que ele vai fazer? Eu assinei um contrato de arrendamento com o meu inquilino, acreditando que aquela norma que existe há muitos anos de que o Estado, em outubro, publica uma portaria que define qual é o coeficiente de atualização, se vai manter. E por isso os contratos assumiam essa atualização mensal. Agora, os senhorios não vão mais acreditar no Estado nos próximos anos, porque o Estado mostrou que não é uma pessoa fiável. Essa norma vai desaparecer dos contratos? Esta norma para já foi suspensa a aplicação em 2023. Ouça, a confiança é uma coisa que leva muito tempo a ser construída e pode ser destruída num instante só. Mas na prática, o que eu estou-lhe a dizer é que, à medida que estes contratos que estão em vigor forem sendo renovados ou substituídos por outros, os inquilinos vão sentir no bolso os efeitos perversos desta medida, porque vão pagar rendas mais elevadas logo no primeiro ano, portanto, os senhores vão querer antecipar para o primeiro ano do contrato aqueles acréscimos que a inflação lhes poderia trazer, ou vão querer fazer contratos de um ano só, ou 2 anos, de curta duração, ou introduzirem cláusulas de atualização nos próprios contratos. Portanto, no fim do dia, os prejudicados vão ser os inquilinos. Está a ver? Portanto, esta medida é um exemplo de muitas outras... Mas não havia outra solução, neste caso? Havia. Então? Uma vez mais, porquê é que não se deu um subsídio direto? Porquê é que não se deu um subsídio direto ao rendimento, um cheque, aos inquilinos que se pretende proteger? É sempre preferível, do ponto de vista económico, um cheque, um subsídio direto que o beneficiário, a família, pode gastar nos bens em que tem mais necessidade de poder aquisitivo, do que subsidiar preços ou limitar preços. Quando subsidia preços ou limita preços, o que vai criar é racionamento no mercado. Vai tornar, ao fim e ao cabo, mais difícil a fruição do bem cujo preço foi intervencionado pelo Estado. Portanto, concorda com esta decisão recente de, por exemplo, voltar a dar realmente um contributo de 250 euros às famílias mais carenciadas do cabaz alimentar? Acho uma medida desse género, que é realmente um subsídio direto ao rendimento disponível das famílias, superior do ponto de vista da qualidade, do bem-estar, não só da sociedade como da própria família que vai receber o dinheiro, do que o Estado pagar um subsídio sob a forma de um imposto menor ou de um subsídio indireto através do preço, tornar o preço mais baixo para quem frui apenas esse bem. E
em relação aos pensionistas, fez sentido dar um adiantamento em outubro e travar o aumento em É janeiro? a mesma coisa, não é? Claro que já foi amplamente demonstrado, e penso que os portugueses perceberam, que, tomando em consideração apenas o ano de 2022 e o ano de 2023, a medida que foi adotada, legislada, portanto, penso que em outubro ainda, não é? É equivalente para os pensionistas à norma que nós tínhamos em vigor desde 2006. Não, a partir de 2024, não é? A partir de 2024 é que, e admitindo que em 2024 se regressa ao regime que nós tínhamos em 2000, estabelecido na lei aprovada em 2006, todos os pensionistas vão ficar pior. Ok? Bom, eu faço esta ressalva admitindo que, porque o que o Governo fez em outubro foi suspender para 2023 essa regra de formação das pensões. E disse que durante 2023 iria legislar um novo regime. Agora, deixe-me dizer, aqui esta medida que apanhou de surpresa os pensionistas, esta medida que, ao fim e ao cabo, faz baixar o valor futuro das pensões a partir de 1 de janeiro de 2024, tem dois efeitos perversos a prazo, que eu acho que não foram devidamente tidos em conta pelos legisladores. O primeiro é, uma vez mais, uma quebra de confiança entre, neste caso, que chama a atenção, os atuais trabalhadores, as pessoas que ainda estão no ativo a descontar para terem a sua poupança no futuro, e é também Bom, vou começar aqui por explicar isto. Porquê? Pessoas como a minha filha, não sei se tem filhos, se não tem, as minhas filhas, elas falam assim, pai, então, mas dizem-me que é bom declarar tudo. Às finanças, à segurança social, e que eu pagando os descontos sobre o que ganho, vou ter uma pensão melhor do que se não o fizesse. Uma medida deste tipo, o que está é a convidar os atuais trabalhadores no ativo a voltarem à informalidade, que dominou muitas relações de trabalho durante décadas neste país. Porque, uma vez mais, as pessoas deixam de acreditar nas regras do Estado. O segundo inconveniente, efeito perverso desta medida das pensões, é o seguinte, é que corremos o risco de regressar à gestão política de curto prazo dos aumentos de pensões. Eu não sei se se recordam, mas até 2006 não havia uma norma, uma regra aritmética que fixava o aumento da pensão para o ano seguinte em função do desempenho da economia no ano anterior. Mas isso era preciso que houvesse legislação nesse sentido, não é? Não era, porque como não havia legislação, a regra nos anos 70, 80, 90, até aí, o que é que havia? Era o governo que decidia... Sim, todos os anos, não é? Todos os anos. E o que é que acontecia? Em anos de eleições, havia sempre um bónus. Por isso é que foi feita a lei atual, Por isso é que foi feita a lei atual, que agora foi suspensa. E, portanto, o que nós tivemos para 2023 foi uma gestão política desta medida. Se isto se repetir, não é? Voltamos à gestão cíclica das pensões, que é uma variável com um peso muito expressivo na despesa pública, e isso é de todo nefasto. Vamos voltar aqui à questão da inflação para lhe perguntar até onde é que acha que, do seu ponto de vista, e avaliando também o orçamento, há capacidade para sustentar esta subida da inflação? O Banco Central Europeu informou hoje, todos nós, que prevê que a inflação média na área do euro permaneça níveis acima do objetivo que tem de médio prazo, pelo menos até 2025. Não arrisca indicar um ano a partir do qual a inflação esteja na vizinhança dos 2% ou até um bocadinho abaixo. E isso é assustador, no mínimo.
Ou não? É assim, eu acho que uma pessoa da minha idade, e acho que ainda sou jovem, não é, porque eu ainda sou do tempo em que a inflação tinha 2 dígitos, Mas para e permaneceu a 2 dígitos com mais de 10 anos. Mas para a economia nacional e para o nível de rendimento que as pessoas têm é Não, o assustador, problema, não é? vamos lá ver, é porque nós ainda, e esse é um lado positivo, é que os contratos na economia ainda não incorporaram, de uma forma abrangente, expectativas de inflação desta ordem, daquelas que estamos a viver, 6, 7, 8, 9, 10%. Foi o que aconteceu no passado, porque no passado, como o Banco Central, na altura o Banco de Portugal, deixou a inflação subir por razões, enfim, que têm a ver com a dívida, com o déficit do Estado, porque na altura o Banco Central, o Banco de Portugal era o banqueiro do Estado. O Estado tinha sistematicamente déficits brutais e financiava-se diretamente no Banco de Portugal. Bom, e portanto, no mercado de trabalho, nos mercados de bens e serviços, as pessoas já imaginavam, se este ano é 15%, para o ano vai ser 16%, e portanto vamos fazer contratos com isso. Portanto, os crescimentos nominais dos salários subiram de uma forma que não estão a subir hoje. E por isso é muito importante que as autoridades monetárias, na Europa e nos Estados Unidos, atuem, e eu acho que até deviam ter atuado mais cedo e com mais vigor do que fizeram até aqui. Porque quanto mais tempo nós deixarmos a inflação à solta, ou a inflação, digamos que acima dos 3%, 4%, mais lento e doloroso será o processo de ajustamento. Então concorda que é melhor este remédio de uma subida de taxas de juro alta, mesmo que isso prejudique a economia nos próximos tempos? Claro que vai prejudicar a economia, mas é assim, nós infelizmente só temos 2 maneiras de corrigir inflação elevada. Não é? Uma é através do ajustamento natural, espontâneo dos agentes económicos, de quem compra e vende bens e serviços, porque inflação positiva significa subida de preços. Quando os preços sobem no mercado, é porque nós temos excesso de procura ou escassez de oferta. A subida de preços, com o tempo, induz uma correção deste desequilíbrio, não é? Porque os bens ficando mais caros, as pessoas vão... Os consumidores consomem menos e as empresas vão produzir mais. E, portanto, isto com o tempo tende a diminuir. A outra forma de corrigir é através da política monetária restritiva, subir taxas de juro diretoras, diminuir o balanço dos bancos centrais, vendendo obrigações que eles têm de empresas privadas e dos Estados, e de outras medidas de política, por exemplo, uma que não tem sido falada e eu acho que se devia ponderar, que é a subida no rácio mínimo de depósitos relativamente a créditos. Porquê? Uma das formas de nós acelerarmos a secagem de liquidez nos mercados de bens e serviços, retirar, digamos, fulgor que existe ainda em muita procura, é tornar a poupança mais atraente. Ora, as pessoas que têm capacidade de poupar não encontram nos depósitos bancários uma alternativa. Está a dizer que os bancos não estão a fazer a sua parte a reduzir para tentar controlar a inflação? Os bancos centrais. Porque os bancos comerciais, nomeadamente em Portugal, estão cheios de liquidez. Eles não precisam de captar depósitos. Mas deviam fazê-lo. Mas deviam fazê-lo. Então têm que ser ajudados, isto é, estimulados, pela autoridade monetária. Por exemplo, fazendo subir. Vocês dizer que vocês têm que ter um rácio de crédito em relação a depósitos, se calhar 5 pontos ou 20 pontos percentuais mais elevado do que é até agora. Então, uma regra prudencial que é fixada pelo Banco Central Europeu, está fixa já há bastante tempo, creio eu, e, portanto, deveria este rácio dos créditos sobre os depósitos ser diminuído. Como é que os bancos conseguem aumentar o volume de depósitos por volume de crédito concedido? De 2 maneiras. Ou tornando o crédito mais caro, subindo taxas de juros, já estão a fazer que é o que se, digamos, do ponto de vista coletivo, se deve ser feito para enxugar essa liquidez excessiva que existe no mercado de bens e serviços e, portanto, puxar a inflação para baixo, ou
captando mais depósitos. Mas para captar mais depósitos tem que subir a taxa de juro que remunera os depósitos, que é o que também nós precisamos para dar aos aforradores uma alternativa de poupança, porque senão quem tem capacidade de poupar nesta conjuntura, o que vale a pena é consumir bens e serviços, ou então comprar ativos imobiliários. Não há um contrassenso quando o BCE aumenta a taxa de juros para promover uma desaceleração do consumo e depois os Estados injetam dinheiro na economia para ajudar a evitar as consequências dessa mesma política? Muito interessante essa sua pergunta. Teoricamente, sim. Tudo depende da escala do apoio, da despesa pública que o Estado fizer com esses apoios. Eu não tenho, enfim, outra palavra para dizer. Por muito simpático que eu queira ser, faltaria à verdade se dissesse aos portugueses que é possível domar a inflação e fazê-la regressar ao patamar próximo, enfim, entre 1,5%, 2,5% sem dor, sem que as pessoas percam felicidade. Isso, lamento, não posso dizer porque não é verdade. Temos mesmo que reprimir a procura de bens e serviços. E não há outra forma de o fazer que não seja tornar a poupança mais atraente ou aumentar o custo do crédito e, com isso, desviar recursos das famílias e das empresas de consumo para o pagamento de juros. Mas, ao mesmo tempo, estamos a falar de aumento de salários, não é? Muito bem. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é uma ilusão as pessoas pensarem que os Estados devem compensar as empresas e as famílias no mesmo montante que o Banco Central Europeu lhe está a tirar ou desviar, digamos, rendimento dos mercados de bens e serviços para o setor financeiro. Portanto, nunca pode ser compensar a inflação. Nunca pode compensar por inteiro. E por isso, até porque, se o fizer, não combate a inflação. Porque a única forma de combater a inflação é reduzir a procura e aumentar a oferta. Quando nós estamos a dar um subsídio às famílias e às empresas, nós estamos, ao fim e ao cabo, a mitigar a diminuição nas suas compras, não é? E, portanto, estamos a prolongar, se isto tiver um efeito dimensão suficiente para ter um efeito macroeconómico, estamos a prolongar o problema, em vez de reduzir. Por isso é que os apoios ao rendimento devem ser diretos, cheques enviados para as famílias, sobretudo, só em situações excepcionais para as empresas e para as famílias verdadeiramente carenciadas, aquelas que estão a pagar mal. Mas o que o Governo diz é que o que o Governo contrapõe é que a origem da inflação é da oferta e não pela procura. Nós temos dois choques, ou melhor, nós temos vários choques da procura e da oferta a causar a inflação no mundo e em Portugal. Eu sou capaz de identificar 2 choques na procura, expansionistas, que estão a provocar inflação, e 6 choques do lado da oferta, contracionistas. Portanto, os da procura estimulam o emprego, a produção e a subida de preços. Os da oferta reprimem a produção, o emprego e também estimulam a subida de preços. Não sei se me dá tempo para lhe dizer quais são. Pelo menos, estamos quase a chegar ao final, mas pronto, enfim, enumerar. Olha, só da procura, nós temos um choque expansionista ligado ao consumo privado. As pessoas, de uma maneira geral, pouparam recursos em 2020 e 2021, tiveram taxas de poupança historicamente elevadas, mas já acima da média. Estão a recorrer a essas poupanças. Pois estão a recorrer a essas poupanças, mas ainda estão a recorrer a essas poupanças. Mas deixe-me dizer, durante o ano de 2022, uma parte da inflação foi criada por um crescimento muito rápido do consumo privado, alimentado
pelas poupanças acumuladas durante aqueles 2 anos em que determinados consumos eram impossíveis, consumos baseados em interação social. Por outro lado, nós temos um segundo choque do lado da procura, este da responsabilidade dos Estados. Os PRRs que nós temos na União Europeia e as várias iniciativas legislativas tomadas em 21 e 22 nos Estados Unidos da América, de que agora este ato da inflação está a colocar bilhões de dólares nas empresas, e isto está a estimular a procura. Pronto. E depois, do lado da oferta, nós temos para aí 6 choques, quer dizer, nós tivemos um choque que é o encarecimento progressivo, que já vem de 2015, dos custos da energia associada à transição climática que estamos a fazer. Tivemos o encerramento as quebras nas cadeias de produção provocadas pela Covid. Ainda em 2022 a China está a ter enormes perturbações deste tipo. Tivemos bloqueios nos principais hubs de transporte de média e longa distância, aeroportos, portos. Ainda este ano a gente se lembra, antes do verão, do caos que era nos aeroportos com falta de pessoal para satisfazer o aumento da procura, não é? Nós temos também um fenómeno, sobretudo nos países desenvolvidos de longo prazo, que é a diminuição da oferta de trabalho. Fala-se pouco disto, mas a perda demográfica que estamos a ter, o envelhecimento e a diminuição da população, reduz em cada vez menor número de ativos no mercado de trabalho. E, portanto, por muito que a produtividade suba, a diminuição de per se no número de pessoas disponíveis para trabalhar traduz em diminuição da produção. Perante este cenário... E há outros, mais os choques nos fertilizantes associados a acidentes climáticos que houve na América Latina, nos Estados Unidos, e agora a guerra na Ucrânia, que vem, no fundo, não é um choque qualitativamente novo, mas é reforçar todos os choques contracionistas da oferta que eu referi. Mas perante esta conjuntura inflacionista, quão grave, quão profunda terá de ser uma contração económica na zona euro no próximo ano? Vamos lá ver, essa é uma pergunta que ninguém quer responder. Na verdade, não se sabe. Lá dizer nós queremos... Há aqui um dilema, há um dilema entre a duração da crise e a severidade da crise. Aquilo que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer é apostar, desvalorizar relativamente a duração da crise inflacionista e, por isso, enfim, de há 2 meses para cá, já adiou em mais um ano o regresso da inflação a patamares, próximos de 2%. Aliás, não é um ano, adiou 2%, porque em 2025 ainda acha que estamos nos 2,4% em média. Mas com isso, digamos que reduz a probabilidade, ou reduz a severidade de uma eventual recessão nos próximos 3 trimestres. O que é melhor? Eu, pessoalmente, achava que enquanto a economia real der sinais de resiliência, e isso tem-se vindo a verificar nos Estados Unidos e na Europa, nós deveríamos ter atacado com muito mais força do que temos feito até aqui, os bancos centrais, a inflação, fazendo uso de vários instrumentos ao mesmo tempo, como digo, não apenas as taxas diretoras. Na esperança, porque eu acho que isso é importante, eu privilegio a velocidade na contenção da inflação, porque eu acho que é a melhor forma de evitarmos a contaminação dos contratos através de expectativas ancoradas à inflação acima dos 2%. Temos mesmo que terminar, estamos a chegar ao final. Queria só perguntar-lhe ainda sobre esta matéria, o aumento dos juros, que não tem impacto só nas famílias, se um acréscimo significativo também do custo de financiamento dos encargos com os juros acabará por comprometer a redução da dívida? Penso que em 2023 não. Repare, ao contrário das famílias, a dívida do Estado
é servida às pinguinhas, isto é amortizada às pinguinhas e, portanto, uma subida de 2 ou 3 pontos percentuais na dívida, na taxa de juro, não se reflete sobre a totalidade do estoque da dívida pública. Enquanto no caso de uma família imagina, uma família tem apenas uma dívida, que é o da sua casa, não é? O empréstimo hipotecário. A subida de 3 pontos percentuais na taxa de juro tem uma expressão na prestação mensal muito superior a um mesmo acréscimo de 3 pontos percentuais na taxa de juro que o Estado paga pela sua dívida. Porque, no fundo, o Estado não tem apenas uma dívida, tem dezenas, não é? Porque, e são dívidas, muitas delas, ao contrário da dívida hipotecária, de taxa fixa. Portanto, não vai ter impacto. Tem um impacto, mas pequenino. É um impacto reduzido. Relativamente às regras orçamentais europeias que estão no momento suspensas, mas que a Comissão está a rever, se avançar nos moldes em que foi apresentada, qual é que poderá ser o impacto desta revisão para Portugal? De uma forma breve. Sim, olha, eu acho que para Portugal será desafiante passarmos a ter um plano orçamental de médio prazo credível, porque por nossa iniciativa temos dado passos atrás no enquadramento orçamental de médio prazo. A Comissão Europeia diz que passará a exigir a todos os Estados-membros, se a sua proposta for aceita pelos mesmos, passará a exigir a todos os Estados-membros a negociação bilateral entre a Comissão e o Estado das trajetórias para a despesa líquida e a dívida pública para períodos de 4 anos. E mais, e diz que cada país, enfim, se quiser requerer trajetórias de consolidação mais suaves, portanto, pode beneficiar de mais 3 anos para esse ajustamento, mas em contrapartida tem de se comprometer com determinadas reformas ou investimentos. Ora bem, a nossa história de respeito nas execuções anuais por planos de médio prazo é muito fraca. E, portanto, é bom que os decisores portugueses passem a credibilizar mais isto e não façam o que ainda fizeram em abril, quando alteraram a lei de enquadramento orçamental para acabar, na prática, com os tetos plurianuais de despesa pública. Segundo, também é um desafio para a Comissão Europeia, porque é a questão das reformas, não é? Das contrapartidas que exigirá aos Estados-membros para aceitar trajetórias mais suaves de consolidação. Porque também aqui o cadastro da Comissão Europeia, que nós conhecemos do tempo da Troika e do tempo da apreciação e aprovação do PRR, não só de Portugal como de outros países, não é famoso, porque a Comissão é pouco exigente. Há um risco de indulgência aqui por parte da Comissão. Todos sabemos como ela foi pouco exigente nesses processos, na definição e no acompanhamento do que é reformas. Para eles, às vezes, é pouco mais do que uma checklist, não é? Tem uma lei que vai reformar, o sistema de contabilidade pública, a lei está aprovada, pronto, está a reforma feita. Olha, a nossa reforma da contabilidade pública tem um decreto-lei aprovado em 2015 e, se calhar, só para aí 60% do que lá está é que foi adotado 7 anos depois. Portanto, enfim, tem estes riscos, não é? E é importante que o comportamento das duas partes seja diferente para que as novas regras sejam credíveis. Vamos ver o que é que vai acontecer. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é rigor. O rigor faz parte de uma vida saudável. Disciplina. A disciplina torna-nos mais responsáveis. Fernando Medina. É alguém que é inteligente, politicamente hábil e que já deu provas de perceber, enfim, quais são as prioridades macroeconómicas na gestão financeira pública. Espero que também dê provas de perceber os custos de ineficiência da forma como o Estado há décadas gera as contas públicas. Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo de Rebelo de Sousa é uma personalidade que eu admiro pela sua inteligência, pela sua cultura. Acho que não tem feito o acompanhamento crítico, vigilante das nossas regras orçamentais como eu gostaria. Banco de Portugal? O Banco de Portugal é uma entidade central na nossa vida económica e que tem de continuar a justificar a credibilidade que durante tantos anos levou a granjear. Cheias? As cheias são um fenómeno muito desagradável da natureza, com o qual temos de saber conviver melhor. Eutanásia? A eutanásia é uma escolha individual, muito difícil, mas é também uma afirmação maior da liberdade do indivíduo. Natal? O Natal encerra o espírito de fraternidade que nos deveria conduzir nos outros dias do ano. Novo ano? Um momento de esperança num mundo melhor. Portugal? O nosso porto de abrigo. Rui Nuno Baleiras, muito obrigada por ter estado aqui com este Conversa Capital. Pode rever a Conversa Capital com o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou TAU, em RTP Play, ou também ouvir em podcast. Conversa Capital regressa no próximo ano, sempre para lhe fazer companhia, no mesmo dia, à mesma hora, e por isso até lá desejamos-lhe um bom Natal e um próspero ano novo.